Você acende a luz da cozinha de madrugada. E elas somem. Rápido. Para os cantos. Para debaixo da geladeira. Para dentro dos armários. Em menos de 2 segundos, a cozinha parece limpa de novo. Mas você sabe que não está. Porque elas voltam toda noite. Sem trilha visível. Sem ponto de entrada óbvio. Simplesmente aparecem quando o ambiente está escuro e silencioso, e somem quando você chega. E o inseticida que você compra na farmácia? Mata as que você vê. As outras aprendem a desviar do cheiro. Em 3 semanas você está comprando outro frasco do mesmo produto que parou de funcionar. Existe um pó que quebra esse ciclo de forma permanente. Não mata as baratas que você vê. Elimina a colônia inteira, incluindo as que você nunca viu, através de um mecanismo que as baratas não conseguem contornar em hipótese nenhuma. E é o mesmo pó que já mostrei aqui no canal eliminando formiga. Mas o modo de usar para barata é completamente diferente. E é esse detalhe que determina se funciona ou não. Mas antes de te mostrar o protocolo exato, preciso te explicar por que tudo que você já tentou antes falhou. Porque a resposta vai mudar completamente como você vê o problema. Vamos começar com o que realmente está acontecendo na sua cozinha. A barata que você vê quando acende a luz não é o problema. É a embaixadora do problema. Embaixo da sua pia, atrás da geladeira, dentro das frestas dos armários, nos espaços entre a parede e o rodapé, existe uma colônia. Uma estrutura social organizada com membros que nunca saem de dia, que nunca aparecem quando há movimento, que nunca entram em contato com o inseticida que você aplica nas superfícies visíveis. Uma colônia de baratas domésticas típica tem entre 800 e 1.500 indivíduos. Você nunca viu 90% delas. E quando você mata as 10% que aparecem à noite com inseticida em spray, a colônia não sente. Ela repõe em dias. A rainha de uma barata doméstica produz entre 4 e 8 otecas por vida, cada oteca contendo de 30 a 48 ovos. A reposição de 150 indivíduos mortos por inseticida leva menos de 2 semanas em condições favoráveis. Você está lutando contra um exército que se regenera mais rápido do que você consegue destruir. E existe ainda um segundo problema que os fabricantes de inseticida nunca colocam na embalagem. Resistência. Baratas são um dos organismos com maior capacidade de desenvolver resistência a inseticidas químicos. A exposição repetida ao mesmo princípio ativo cria pressão seletiva. Os indivíduos com menor sensibilidade ao composto sobrevivem, reproduzem, e a próxima geração é marginalmente mais resistente. Em 18 a 24 meses de uso do mesmo produto, a eficácia pode cair para menos de 30% do original. O produto não parou de funcionar porque é ruim. Parou de funcionar porque a colônia evoluiu. E aqui está a pergunta que muda tudo. O que acontece quando você usa um mecanismo que a barata não consegue desenvolver resistência? Nos comentários me conta agora. Há quanto tempo você tem problema de barata em casa? Menos de 6 meses, entre 6 meses e 2 anos, ou mais de 2 anos. Porque o número de pessoas que carrega esse problema por anos vai me dizer quanto dessa audiência está no ciclo de reposição de inseticidas sem nunca resolver de verdade. Agora deixa eu te apresentar o mecanismo. Terra de diatomáceas. Se você já assistiu o vídeo sobre formiga aqui no canal, você já conhece esse material. Mas o modo de usar para barata é completamente diferente. E é essa diferença que a maioria das pessoas erra quando tenta aplicar o mesmo protocolo. Para quem está chegando agora, terra de diatomáceas é um pó branco formado pelos fósseis microscópicos de algas marinhas. Cada partícula tem bordas afiadas e irregulares compostas de sílica, o mesmo material do vidro. Para um ser humano é completamente inofensivo. Para um inseto de exoesqueleto fino é devastador. Quando uma barata caminha sobre a terra de diatomáceas, as partículas cortam microscopicamente a camada serosa que cobre o exoesqueleto. Essa camada é a barreira que impede a barata de perder umidade corporal para o ambiente. Sem ela, a barata desidrata irreversivelmente em algumas horas. O mecanismo é físico, não químico. E isso significa 2 coisas que mudam completamente a equação do controle de baratas. Primeiro, a barata não pode desenvolver resistência. Não existe pressão seletiva que faça um inseto evoluir para ter um exoesqueleto resistente a cortes físicos. O mesmo pó que funciona hoje funciona daqui a 10 anos com a mesma eficácia. Segundo, é completamente seguro para crianças e animais domésticos nas concentrações de uso doméstico. A terra de diatomáceas de grau alimentar está aprovada para uso em alimentos industriais como agente antiaglomerante. Um pet que lamber uma área tratada não corre risco algum.
Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe, e que determina se o pó elimina a colônia ou simplesmente incomoda algumas baratas. Antes do protocolo completo, se inscreve no canal agora. Porque o que vem a seguir é o mapa de aplicação, onde colocar, quanto colocar, e o erro de excesso que a maioria comete que torna o produto completamente ineficaz. Esse detalhe específico é o motivo pelo qual pessoas que já tentaram terra de diatomáceas para barata dizem que não funcionou. O erro mais comum é aplicar em camada grossa e visível. Parece lógico, mais pó, mais eficaz. Mas é o oposto. A barata detecta obstáculos pelo tato com as antenas antes de passar por eles. Uma camada grossa e visível de terra de diatomáceas é detectada como um obstáculo e a barata simplesmente desvia. A camada precisa ser fina, quase invisível. Uma poeira, não uma barreira. Fina o suficiente para que a barata caminhe sobre ela sem perceber, e o contato com as partículas aconteça enquanto ela ainda está se movendo normalmente. Esse é o princípio central do protocolo. Mapa de aplicação. Os 6 pontos críticos. Ponto 1. Embaixo e atrás da geladeira. A geladeira produz calor constante, tem umidade no compartimento do compressor e fica imóvel. É o habitat mais favorável para a colônia de baratas em qualquer cozinha. Aplique uma faixa fina contínua ao longo de toda a borda inferior da geladeira e no espaço entre a geladeira e a parede ou armário adjacente. Ponto 2. Embaixo da pia e ao longo dos canos. A umidade embaixo da pia e o calor dos canos de água quente criam condições ideais. Aplique ao longo das tubulações onde elas entram e saem da parede, nas frestas entre o armário e a parede, e na linha do rodapé dentro do armário embaixo da pia. Ponto 3. Rodapés e frestas de parede. As baratas se movem preferencialmente ao longo das paredes. O contato lateral com a superfície vertical lhes dá segurança. Aplique uma faixa fina ao longo dos rodapés em todas as paredes da cozinha, especialmente nos cantos onde duas paredes se encontram. Ponto 4. Dentro dos armários, atrás, não na frente. As baratas ficam nos fundos e nas laterais dos armários, não nas prateleiras onde os alimentos estão. Aplique nas junções entre o fundo do armário e as laterais, nas frestas onde o armário encontra a parede, e ao longo da borda inferior interna dos armários. Ponto 5. Embaixo do fogão e ao longo da bancada. A gordura acumulada embaixo e atrás do fogão é fonte de alimento. Aplique ao longo da junta entre o fogão e o piso, na fresta entre o fogão e o armário lateral, e ao longo da junção entre a bancada e a parede. Ponto 6. Ao redor do ralo. O ralo do banheiro e da cozinha são pontos de entrada. Aplique uma faixa circular completa ao redor de cada ralo. A barata que sobe pelo ralo precisa atravessar essa faixa antes de continuar pelo piso. Agora o detalhe do efeito cascata que transforma esse método de controle individual para a eliminação de colônia. A barata é um inseto social com comportamento de limpeza mútua. Os membros da colônia limpam uns aos outros regularmente. Quando uma barata caminha sobre a terra de diatomáceas, as partículas ficam aderidas ao exoesqueleto. Ela carrega essas partículas de volta para a colônia. No processo de limpeza mútua, as partículas se transferem para outros membros que nunca saíram da colônia e nunca tiveram contato direto com a área tratada. A colônia contamina a si mesma. Você não precisa alcançar todos os membros da colônia. Você precisa que os que saem para forragear levem o material para dentro. O comportamento social da própria barata distribui o agente eliminador por toda a estrutura da colônia. É por isso que o protocolo de aplicação precisa ser nas rotas de movimento, não nos esconderijos. Você não está criando uma barreira. Você está criando uma zona de contaminação que cada barata que sai e volta carrega para dentro. Agora fecha o ciclo. Você começou esse vídeo com baratas que somem quando você acende a luz e voltam toda noite. Entendeu que o inseticida em spray mata as que aparecem mas nunca alcança os 90% da colônia que nunca aparecem. Entendeu que em 2 anos de uso do mesmo produto a colônia desenvolveu resistência ao princípio ativo. E aprendeu que existe um mecanismo físico, não químico, que não pode ser contornado por resistência, que é seguro para crianças e animais, e que usa o próprio comportamento de limpeza da barata para distribuir o agente eliminador por toda a colônia que você nunca viu. Terra de diatomáceas. Grau alimentar. Camada fina e invisível. 6 pontos críticos de aplicação. Reaplique após 30 dias. Nada mais. Da próxima vez que você acender a luz de madrugada e elas sumirem. Lembra disso. Elas não somem porque você as assustou. Somem porque ainda controlam quando aparecem. Após o protocolo, em 2 a 3 semanas, você vai acender a luz e não vai ter nada para sumir. Não porque você matou as que apareceram. Porque a colônia que as produzia deixou de existir.
Se esse vídeo vai resolver um problema que você tem há meses ou anos, deixa o like. Para que mais pessoas que estão comprando inseticida toda semana sem resultado encontrem esse conteúdo. Nos comentários me conta, em qual cômodo da sua casa o problema é mais sério? Cozinha, banheiro, ou os dois? Quero entender qual ambiente gera mais demanda porque o próximo vídeo vai mostrar o protocolo específico para banheiro, que tem pontos de entrada e rotas de movimento completamente diferentes da cozinha. Os próximos vídeos continuam construindo o sistema completo, pragas eliminadas sem veneno em todos os ambientes da casa e do quintal. Cada vídeo é uma peça do mesmo sistema. E esse foi mais uma peça que resolve um problema que parecia não ter fim. Deixa o canal salvo. Esse tipo de conteúdo não aparece para quem não foi buscar. E você acabou de encontrar.